A graça, paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, que nos fala a respeito da cura de um coxo de nascença. A Bíblia nos mostra que Pedro e João estavam indo ao templo por volta de 3 horas da tarde para orar e se deparam então com este homem e ele lhes pede uma esmola. Pedro toma a palavra e diz: olhe para nós. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz o texto que este homem então foi curado e entra com eles para o templo louvando a Deus. Mas o que esse texto tem a nos ensinar? Quais as lições que nós podemos tirar desse texto para nossas vidas nos dias de hoje? A primeira coisa que eu quero observar com você, que se encontra aqui no verso 1, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. A primeira coisa que nós temos que observar aqui, irmãos, que nós como igreja, nós precisamos ser pessoas de oração. Nós temos que orar. E como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar. A oração é a arma do crente. A oração é o momento que nós nos colocamos na presença do Senhor e reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos o quanto nós somos debilitados e carentes da misericórdia e da graça do Senhor, das respostas de Deus para nós nos posicionarmos na nossa vida e na sociedade que a gente vive. A oração, ela é mais do que simplesmente um falar. A oração, ela não é um monólogo. A oração é um diálogo. É o momento que eu falo com Deus, eu recebo de Deus a resposta que eu necessito. Não a resposta que eu quero receber, mas a resposta que eu necessito receber. Tanto que Jesus, lá no jardim do Getsêmani, na noite que foi traído, ele ora, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento, foi um momento de entrega. E o Senhor nos mostra que o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Jesus o tempo todo ensinou a respeito da oração. Ele não só ensinou, como ele foi uma pessoa de oração. Tanto que os discípulos chegam para Jesus e dizem para ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus falou a respeito da oração persistente, da perseverança na oração, ainda que o Senhor pareça demorado em responder, mas Ele é o justo juiz que vai nos atender, porque Ele é Pai. Então, Jesus não só ensinou, como Ele também foi uma pessoa de oração e nos deu exemplo. Tanto que na própria cruz, quando Ele estava sendo ali crucificado, Ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então a oração faz parte da vida do cristão. Aqui os apóstolos estavam seguindo exatamente este exemplo. E nós, como igreja, precisamos praticar sempre a oração. E como diz o apóstolo Paulo, mais uma vez repetindo, orar sem cessar. Porque nós, como igreja, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Mas a oração, ela não anda sozinha. A oração tem que ser de acordo com as Escrituras Sagradas. Oração e leitura da palavra. Oração e estudo da palavra. Para que a nossa oração ela seja relevante. Para que a nossa oração ela possa chegar até os céus e o Senhor nos ouvir. Porque o apóstolo João lhe diz: e esta é a vitória que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E como é que eu vou saber a vontade do Pai? A não ser que eu estude as Escrituras Sagradas. A não ser que eu saiba aplicar de forma coerente a palavra de Deus na minha vida. Então eu vou orar e o Senhor vai me ouvir. Então nós não podemos deixar, irmão, de lado a leitura da palavra, a oração. Tanto que os apóstolos, lá em Atos 6,4, eles dizem: nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E a oração, ela é tão importante que Tiago diz que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque nós oramos mal. Então existe a oração que nunca vai ser ouvida porque é uma oração que é dirigida de forma errada diante do Senhor. E ele, falando a respeito da oração, ele dá o exemplo, por exemplo, de Elias. Ele fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Elias era homem semelhante a nós. E orou com persistência, e os céus se fecharam. Orou mais uma vez, então os céus se abriram e a chuva foi derramada em abundância. Então Elias, quando ele ora, ele não ora segundo a sua vontade. Ele ora pedindo que a palavra do Senhor fosse aplicada na nação. Porque lá em Deuteronômio diz que se o povo se afastar do Senhor, uma das consequências
deste castigo, vamos dizer assim, era os céus que seriam cerrados, ou seja, não choveria. E Baal, que estava sendo adorado, era o chamado Deus da fertilidade. Então, se a chuva caía, se havia prosperidade, tudo que nascia, eles diziam, foi Baal que nos deu. Então Elias, muito sabiamente, ele ora, Senhor, cerra os céus, não permita que a chuva caia. Aplique a sua palavra, Senhor, no meio do teu povo, para que o povo reconheça que só o Senhor é Deus. E esta foi a oração de Elias. Então a oração, irmãos, ela precisa ser coerente com as Escrituras Sagradas. A oração precisa trazer sempre no nosso coração e ser revelado no nosso coração a vontade do Pai. E através da oração nós temos discernimento, nós temos o entendimento das Escrituras o tempo todo. E vamos saber como nos posicionar diante da sociedade. Então, a oração, nós temos a ação de Deus sempre na nossa vida. E a oração, mais uma vez eu falo, é um diálogo. É um momento que eu falo com Deus, eu recebo de Deus a resposta que eu preciso e que você também precisa. Uma segunda coisa que nós aprendemos desse texto, irmãos, que quando João e Pedro estavam indo ao templo e este homem pede uma esmola para eles, a primeira coisa que Pedro diz foi, olhe para nós. Olhe para nós. E ele diz, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos nós lhe damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E o milagre aconteceu. Então nós como igreja, irmãos, nós precisamos ser relevantes na sociedade. Nós como igreja precisamos ser vistos. Nós como igreja precisamos nos destacar na sociedade que vivemos, porque o mundo jaz em trevas, mas nós somos a luz do mundo. O mundo padece na mão de Satanás, mas nós somos a voz profética de Deus no mundo perdido. Então quando João e Pedro, eles estão ali, e Pedro diz, olhe para nós. O mundo precisa olhar para a igreja. O mundo precisa olhar para dentro da igreja e ver na igreja a manifestação da glória, da graça e da misericórdia de Deus. O mundo precisa olhar para nós e ver em nós um testemunho vivo de que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos voz profética nesta terra, que nós somos o luzeiro de Deus neste mundo que anda em trevas, que jaz em trevas, que jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus falou que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, mas a luz não deixou de brilhar. E nós como igreja, ainda que o mundo nos rejeite, ainda que o mundo não fale mal de nós, ainda que nós venhamos causar um mal-estar no mundo, mas nós estamos no mundo para brilhar, para ser a voz de Deus em meio ao caos que se encontra ao nosso redor. E nós como igreja precisamos ser relevantes em meio a esta pandemia espiritual que o mundo passa. Olhe para nós. E as pessoas dizem, não olha para mim. Não olha para mim. Olha para Jesus. Jesus se manifesta em quem? Jesus manifesta a sua glória, o seu brilho em quem? Em nós, irmãos. A igreja do Senhor. Então nós como igreja precisamos fazer a diferença. Porque o mundo tem os seus mendigos, mas a igreja tem a glória, tem o milagre, tem a cura, tem a libertação, tem a palavra de restauração, tem a palavra de vida. Na igreja, e nós como agência de Deus aqui na terra, nós temos que manifestar a glória de Cristo. O próprio Senhor Jesus falou que nós faríamos mais coisas do que Ele. Aquilo que Ele estava operando ali, a igreja faria muito mais. Não porque o poder seria maior sobre nós. Não, é porque a igreja se espalharia por toda a terra. Ali estava localizado numa região, geograficamente falando, ali estava Jesus naquela região, mas a igreja se espalhou para tudo quanto é canto, para todos os lugares, e o nome do Senhor tem sido manifesto em vários lugares, porque a glória do Senhor precisa brilhar, e nós somos essa voz profética de Deus nesta terra. Fomos enviados, como disse Jesus, como ovelhas para o meio de lobos, mas nós temos o sumo pastor que vai à nossa frente e que nos livra dos lobos devoradores. Como ovelhas, nós temos o sumo pastor. O lobo pode até tentar nos devorar. Pode até ser que devore um ou outro, mas o nosso nome consta no livro da vida e nós estamos com o Senhor reinando para todo sempre. Então nós, como igreja, precisamos fazer a diferença nessa sociedade. E o que temos visto? Uma igreja se mundanizando. Uma igreja tentando ser igual ao mundo. Uma igreja com uma mensagem que não é mais uma mensagem profética, uma mensagem bíblica.
Muitas igrejas não falam mais em pecado, em transformação, em restauração, em vida transformada pelo poder do Evangelho. Hoje você não vê mais a igreja, poucas são aquelas igrejas que têm uma mensagem firme e firmada nas Escrituras Sagradas, uma mensagem transformadora. Muitas igrejas estão pregando autoajuda, psicologia. Muitos pastores hoje querem ser engraçados. Me desculpe o que eu vou falar, mas como disse Spurgeon há muito tempo, nós teríamos não pastores, mas palhaços nos púlpitos. E é o que nós temos visto em muitos lugares. Eu sei de uma pessoa que eu conheço, que ele falava que gostava muito de uma igreja toda segunda-feira. Ele gostava demais de ir lá, porque lá tinha um pastor que era tão engraçado, que eles riam o tempo todo. Irmãos, você está diante de Deus, você não vai rir, você vai chorar. Diante de Deus, nosso pecado é revelado. Diante de Deus, nós temos que falar como Isaías, ai de mim. Mas a igreja hoje, ela quer ser igual ao mundo. Está imitando em todos os aspectos, na linguagem, na mensagem, na forma de testemunhar. Hoje a igreja perdeu a sua relevância, infelizmente, em muitos lugares. Mas nós temos que observar aquilo que Pedro e João falaram para aquele homem. Pedro, principalmente, olhe para nós. A igreja precisa ser revelada. E o que ela tem que revelar? A glória, a graça e a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque no mundo tem esmolas, mas dentro da igreja tem o poder de Deus. No mundo você alcança algo que vai mitigar a sua fome imediata, aquela coisa só naquele instante. Mas dentro da igreja você encontra o poder de Deus que restaura a vida, que transforma. Aqui este homem foi curado, foi liberto, foi transformado, porque a igreja não tinha ouro, não tinha prata. Estes homens não tinham dinheiro, mas tinham o poder, a autoridade do nome de Jesus Cristo. Conta uma história que uma vez o Papa ele chegou para Tomás de Aquino e mostrou para Tomás de Aquino toda a riqueza que a igreja tinha. E disse para Tomás de Aquino, está vendo? Nós não precisamos falar mais como Pedro, não temos ouro e nem prata. E Tomás de Aquino olha para o Papa e diz, é verdade, mas também não podemos falar como ele. Levanta e anda, em nome de Jesus. Essa é a diferença, irmãos. Nós não precisamos ser relevantes através da fortuna, do dinheiro, da pompa, da aparência. Nós temos que ser relevantes no poder e na autoridade do nome de Jesus. Essa é a diferença. Uma terceira coisa que nos chama a atenção nesse texto, que a igreja tem que ter, também é discernimento. Preste bem atenção. No verso 3 diz, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo e pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. E no verso 5 diz assim, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E recebeu. O que ele esperava receber? Uma esmola. O que ele recebeu? A cura. Irmãos, nós como igreja, nós temos que ter discernimento. Nós temos que discernir o que o mundo precisa e não dar aquilo que o mundo quer. Porque se eu for dar o que o mundo quer, a igreja deixa de ser igreja. A igreja vai virar um supermercado, vai virar um shopping, vai virar uma loja de departamentos. E nós como igreja, nós precisamos oferecer ao mundo o que o Senhor nos deu. Tanto que a Bíblia nos fala que nós somos despenseiros da glória e da graça de Deus. O que é um despenseiro? É alguém responsável por colocar o alimento na mesa dos seus senhores. Então nós não temos nenhum problema em relação a isso, porque a palavra de Deus é a despensa que tem toda a comida. Agora, quem nos dá a comida para ser servida é o Senhor. Eu só tenho a responsabilidade de pegar a comida e servir. Então nós, como igreja, já foi nos dada a palavra de Deus. A Bíblia está conosco, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia ela tem que ser o instrumento e o alimento para o mundo. Então nós temos que ter discernimento para dar para as pessoas, não o que elas querem. Porque se você for dar o que o mundo quer, nós vamos deixar de ser igreja. É igual a história de um pastor que ele queria construir uma igreja em determinado bairro,
E ele então fez uma pesquisa no bairro para saber o que as pessoas queriam que tivesse numa igreja. Porque ele queria ser uma igreja bem vista pela sociedade local. Então ele começou a perguntar para um, para outro, e faz pergunta, e faz a pesquisa. No final, irmãos, a igreja tinha tudo, até a franquia com o McDonald's. Então ele deixou de ser igreja. Então nós, como igreja, nós não somos um shopping center, um supermercado, uma loja de departamentos. Nós somos a voz de Deus. E nós temos que ter o discernimento para dar para as pessoas não o que elas querem, porque o mundo quer um monte de coisa. Mas o mundo necessita receber de Deus a palavra de Deus, o milagre de Deus, a ação e a graça do Senhor, a libertação, a restauração. E nós, como igreja, temos essa finalidade. Eu não estou aqui para oferecer para o mundo o que eles querem. O que você quer? O mundo vai querer um monte de coisa. É igual a história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Uma mulher pediu que eu orasse por ela, diante do seu relacionamento, que estava passando por lutas e dificuldades. No final, eu fui descobrir que aquela mulher, ela havia, entre aspas, aí, roubado o marido de uma outra pessoa. E queria que eu orasse porque o marido estava tentando retornar para a ex-mulher. Olha só que situação, irmãos. Como é que você ora para uma situação como essa? Ah, mas tem que orar para abençoar, porque ela quer isso. Ela quer, mas não é errado. Então o que é errado nós não podemos apoiar. E nós, como igreja, temos que dar ao mundo o que o mundo necessita. O que esse homem precisava? De esmola? Não, ele precisava da cura. E Pedro teve o discernimento. Pedro discerniu a necessidade real da vida daquele homem. E nós, como igreja, precisamos dar ao mundo o que o mundo necessita. E o mundo necessita de Jesus Cristo. O mundo necessita da graça e do poder de Deus transformador. Por isso nós não podemos deixar de falar de pecado, falar contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, contra tudo aquilo que fere a palavra de Deus. Nós temos que pregar uma palavra firme, para que o nome do Senhor seja exaltado e não seja manifesto a vontade do homem. A vontade do homem, ela não é perfeita, ela é mundana, ela é satânica, mas a vontade de Deus é transformadora. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que no momento que houve a cura, você observou onde este homem foi curado? O texto diz que ele estava do lado de fora do templo e não dentro do templo. Ele não estava no pátio do templo, ele estava do lado de fora, na porta, no portão. Ele não podia entrar porque ele era aleijado. Irmãos, nós como igreja, nós temos que manifestar a glória de Deus no mundo. Nós como igreja precisamos manifestar o poder de Deus lá do lado de fora. Nós como igreja temos que fazer a diferença na sociedade perdida, em trevas. Nós como igreja temos que ter uma voz, ser voz de Deus, ser voz profética, voz transformadora, voz restauradora no mundo em trevas. Jesus diz lá em Hebreus que o Senhor foi crucificado do lado de fora do portão. Ou seja, ele manifestou sua glória, o seu poder, o perdão dos pecados do lado de fora. E nós, da mesma forma, temos que fazer a diferença do lado de fora, irmãos. É na sociedade, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é no lazer, é na família. Nós temos que ser voz profética, voz de Deus, voz que opera milagres e sinais e maravilhas na vida das pessoas do lado de fora. Não no nosso nome, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu não tenho que pregar a autoridade do nome da minha igreja, da minha denominação, do meio que eu estou. Não, é o nome de Jesus que tem que ser exaltado. É o nome de Jesus Cristo que precisa prevalecer. E é o nome de Jesus Cristo que tem que aparecer, não o meu nome. Não é o pastor fulano, não é o apóstolo fulano, não é a denominação tal que tem que aparecer, mas é o nome de Jesus Cristo, é a autoridade do nome de Jesus Cristo em todo o tempo. E esse nome tem que ser exaltado do lado de fora. É onde o Senhor vai manifestar esse nome? Na sua vida, na minha vida, no seu testemunho, no meu testemunho, na autoridade do nome de Jesus Cristo que está sobre nós. Porque no nome de Jesus Cristo nós temos autoridade e o nome de Jesus Cristo tem poder. Do lado de fora, meus irmãos, não do lado de dentro. E por fim, o que aconteceu? O nome do Senhor foi exaltado. As pessoas ao redor começaram a glorificar também o nome do Senhor, pelo milagre que aconteceu na vida daquele homem, porque todos observaram o que aconteceu na vida dele. Agora, imagine se ele recebesse só a esmola. Ia continuar do lado de fora, sendo levado para casa, no outro dia sendo levado de volta. Aquele homem teve o seu milagre, num dia que ele menos esperava, e sem saber que um dia poderia acontecer tal coisa. Um homem que foi
desde que nasceu, aleijado, alcançou um grande milagre. Deus é poderoso para transformar vidas, mas é o nome de Jesus Cristo, e o nome de Jesus Cristo manifesto através da nossa vida. Vidas serão transformadas, e o nome do Senhor será exaltado ao redor. Se você for continuar lendo o texto, diz que no capítulo 4, e ali no capítulo 5, diz que vidas foram transformadas, a igreja cresceu ainda mais, através não simplesmente de uma cura, mas porque o nome do Senhor foi pregado, manifesto, com autoridade, com graça. Essa é a diferença. Então, nós como igreja, temos que fazer a diferença na oração, tendo discernimento de espírito, fazendo a vontade do Pai, vendo o milagre acontecer na vida das pessoas mediante o nome de Jesus Cristo, e do lado de fora, onde o Senhor tem que ser exaltado em meio às trevas. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Essa é a diferença, e é isso que o Senhor quer para você e para mim. Pense nisso, meu irmão, e que você prevaleça, louvando, bendizendo, fazendo a diferença na sociedade em trevas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus use você poderosamente. Amém? Fique com Deus.